Hoje continuaremos falando um pouco sobre Noé. No último culto em que tivemos com o pastor Wagner sobre essa série, ele contou e pregou para nós sobre Noé, sobre o dilúvio, sobre o chamado de Deus para Noé. Ele falou bastante ali sobre nós ouvirmos o chamado de Deus para nós, muitas vezes quando ele sendo difícil. Quando Deus chama Noé ali para construir uma arca diante de uma situação em que Deus iria ali acabar com a humanidade, preservando apenas a família de Noé. E Noé tem aquela difícil decisão de realmente seguir Deus ao pé da risca. Construir uma arca diante de um cenário improvável, onde ninguém imaginaria o que poderia acontecer ali. E Noé obedece. E ele está disposto a passar por aquilo, a cumprir o chamado dele, a viver uma transformação na sua vida. O pastor Wagner falou bastante sobre isso. E agora a gente vai falar sobre o pós-arca, sobre o que acontece depois do dilúvio, que é a partir do capítulo 9 de Gênesis, que é esse texto que leremos hoje, do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 17 de Gênesis. Vamos ler o texto, irmãos? A gente vai ler ele de forma corrida e depois vamos refletir sobre alguns pontos. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Senhor, te peço ainda na tua presença que a partir de agora, Senhor Deus, o Senhor fale conosco, como já tem falado através do teu Espírito, Senhor Deus, que ele esteja livre para agir em nosso meio e que a sua palavra seja exposta de acordo com a tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, a situação aqui é uma situação diferente. É uma situação que nunca havia acontecido antes. Noé passou quase um ano dentro da arca, desde o início das chuvas até o baixar das águas. E um ano é muito tempo, irmãos. Imaginem só você passar um ano fechado dentro de um barco, por maior que ele seja, por mais confortável que ele seja, que provavelmente não era o caso, mas fechado com animais ali, um ano. Praticamente um ano Noé passou ali dentro. E agora ele sai. Agora as águas abaixam, ele tem a permissão de sair e ele está diante de um cenário novo. Ele está diante de um recomeço para a vida dele e para a vida da sua família. E literalmente um recomeço.
talvez um recomeço como nunca existiu na face da terra. Porque tudo o que ele conhecia, tudo aquilo que ele já tinha vivido, todas as pessoas que ele tinha conhecido, todos os lugares que ele tinha ido, já não existia mais. Tudo havia sido destruído pelas águas. Todas as outras pessoas, a não ser aquelas que estavam na arca, todos os outros animais, a não ser aqueles que estavam na arca, toda a vegetação, tudo havia sido destruído. Às vezes nós vemos aí na TV algumas imagens, né, de chuvas fortíssimas, de dilúvio, de inundações quando acontecem, né? E a gente vê a destruição que aquilo causa, o estrago que aquilo faz. Não sei quem tem acompanhado os noticiários aí, essa semana teve um dilúvio fortíssimo em Dubai. Lá eles fazem a chuva artificialmente. E olha só o que aconteceu, eles erraram na mão e inundou tudo ali em Dubai. Igual eles nunca tinham tido uma inundação daquela. E aí eu vi imagens, né, por aí nas redes sociais daqueles carrões de Dubai, tudo, o aeroporto de Dubai topado pelas águas, os aviões decolando, passando assim, realmente, literalmente em cima da água para conseguir decolar. Um caos virou em Dubai. E a gente olha aquela cidade tão riquíssima, né, tanto dinheiro. Como eu falei, eles produzem as chuvas ali por drone, porque é uma região desértica, então eles desenvolveram uma tecnologia para produzir a chuva artificialmente e, mesmo assim, inundou tudo e causou um terrível estrago. E quando a gente olha um pouco para a história de Noé e do dilúvio, a gente romantiza um pouco essa história. É uma história que a gente conta no Ministério Infantil. É uma história que está pintada nas paredes do nosso Ministério Infantil. Para quem já foi lá na salinha dos bebês, está lá a Arca de Noé, com todos os animais ali para fora, a girafa, o leãozinho, o elefante, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E quando você para pensar no que aconteceu, não foi isso, irmãos. Vamos pensar em uma chuva que destrói tudo aquilo que existe, uma única família é preservada, está de dentro da arca, vendo aquela chuva cair e vendo todas aquelas pessoas morrerem. Olhando para fora e vendo tudo ser aniquilado. Não é romântico isso, não é bonito isso. É lógico que para a gente contar, para a gente explicar, a gente consegue trazer boas aplicações, a gente consegue falar sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Noé, mas a situação que ocorreu ali foi uma situação extremamente traumática, extremamente catastrófica. É uma coisa que a gente não teve acesso a algo tão crítico e tão catastrófico como aquilo. E a família de Noé e Noé havia acabado de passar por isso. E agora eles estão, imagina a cena, abrindo ali a janelinha, porque o texto fala que volta primeiro o pássaro com uma folha de oliveira, depois ele solta o corvo e ele não volta mais, ele fica e eles entendem que agora eles já podem sair. Só que imagina só, você abrir, ali, não sei se a arca tem porta, imagino que sim, abrir a porta da arca e sair. E olhar para o novo, e olhar para o desconhecido, e olhar para aquilo que você nunca experimentou antes e sair, e encarar. Essa era a situação em que Noé e sua família estavam. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Eu quero refletir em como recomeçar diante de circunstâncias na nossa vida que nos exigem isso. Como ter uma transformação, uma mudança de rumo, quando a situação da nossa vida nos exige isso. Muitas vezes, a gente não quer recomeçar. A gente fica preso aos nossos costumes, às nossas rotinas, porque é mais fácil, é mais seguro. Um exemplo clássico disso, pelo menos para mim, para minha esposa, minha família, é o McDonald's. Por que o McDonald's? Toda vez que a gente vai no McDonald's, a gente pede o mesmo lanche. A gente não muda o lanche. Eu peço o Burger King, ó, no McDonald's aí não dá. Eu peço o Big Mac e a minha esposa pede o McChicken. E aí toda vez que a gente vai, a gente pensa, vamos trocar hoje? Mas e se for ruim? E se a gente não gostar? A gente vai perder nosso dinheiro. A gente tem o apego àquela sensação de que a gente gosta e a gente fica com medo de mudar. A gente fica com medo de olhar para o diferente. A gente fica com medo de tentar ser ousado.
e perder e ser prejudicado? Quando a gente estudava, não sei se os irmãos lembram, sala de aula também. Tem outro exemplo clássico disso. Você chega na sua sala, por mais que não existia ou não exista um mapa de sala na sua sala, você senta no mesmo lugar. Junto com os mesmos amigos, no mesmo lugarzinho de sempre. Você entra, vai lá e senta. Mesmo sem ninguém obrigar você a fazer aquilo. Você segue aquele seu costume. Você segue aquela sua rotina. E assim é a nossa vida. E eu não estou criticando rotina. A rotina ela é importante, ela é essencial para a gente conseguir, sim, ter uma vida adequada dentro dessa loucura que a gente vive. O que eu estou falando é que quando a gente não espera e a gente precisa lidar com o novo, a gente tem medo. A gente não confia. A gente fica com o pé atrás. Porque a gente realmente não está acostumado a lidar com o novo. A gente não está acostumado a recomeçar. E a situação de Noé é essa. E pode ser que você esteja precisando recomeçar algo na sua vida. Pode ser que você esteja precisando recomeçar algo dentro do seu casamento. E para recomeçar, não é preciso você mudar de marido ou mudar de esposa. Você pode recomeçar dentro do seu próprio casamento. Você deve recomeçar dentro do seu próprio casamento. Pode ser que você precise recomeçar o seu relacionamento com os seus filhos, tendo uma mudança, uma transformação. Pode ser que você precise recomeçar dentro do seu emprego, e aí sim, ou mudar de emprego, ou dar um basta, ou até mesmo dentro do seu próprio emprego começar a agir de maneiras diferentes. Por várias e várias vezes ao longo da nossa vida, a gente está diante de recomeços. A gente está diante de encarar o novo. E era isso que Noé estava aqui. E eu quero passar aqui 3 aplicações que a gente consegue tirar desse texto, tirar do exemplo de recomeço de vida de Noé, para aplicarmos nas nossas vidas. O primeiro ponto que a gente consegue aprender aqui com Noé é que para recomeçar é necessário esforço pessoal, esforço próprio. Sem esforço, a gente não consegue recomeçar. A gente vai ver no texto que Deus, ele estabelece aqui uma aliança com Noé. Quando a gente vê as alianças ao longo de tudo, a definição de aliança, né, de um contexto geral, é um acordo entre 2 partes que se comprometem a algo. E 2 partes diferentes, muitas vezes muito diferentes, como é no caso aqui, Deus e o ser humano, se comprometem a algo. Graças a Deus, Deus sempre cumpre as suas alianças. A gente vai ver que Deus é um Deus de alianças ao longo da Bíblia, né? A gente vai ver várias e várias alianças, e Deus sempre cumpriu e sempre cumprirá a sua parte. Já nós, como seres humanos, falhamos muitas vezes. E essa aliança que a gente vai ver que Deus faz com Noé não é uma aliança condicional. A gente vê que tem outras alianças que são condicionais. Deus fala, você receberá isso se você fizer isso. Mas essa não. Essa aliança aqui Deus faz com Noé, independente do que Noé faça. Na verdade, essa aliança não é com Noé. Ela é com Noé representando a humanidade. É uma aliança de Deus com todos nós. Aqui no último versículo, a gente vai ver que Deus está fazendo, esta é a aliança que eu faço com toda a terra e todos os seres vivos que vivem nela. É com todo mundo. Noé está representando a humanidade. Ele está representando um recomeço para todos nós aqui. E a parte de Deus é muito clara aqui. Deus fala, nunca mais destruirei a humanidade através de chuva. Nunca mais destruirei a humanidade através de um dilúvio. A humanidade, é lógico que no fim, esse mundo, não a humanidade, esse mundo será destruído, como a gente vai ver lá no Novo Testamento, Apocalipse e tudo isso, não vamos falar sobre isso aqui, mas Deus é muito claro aqui que através de chuva, através de dilúvio, ele nunca mais destruirá a humanidade. E Noé? Qual que é a parte de Noé aqui? Já que não é uma aliança condicional. A parte de Noé aqui é o seu esforço. Ó Noé, eu nunca mais vou destruir a humanidade, mas você tem uma tarefa. Algumas tarefas. E é logo nos primeiros versículos que a gente vê. Seja fecundo, multipliquem-se. Todos os animais da terra e aves do céu terão medo e pavor de vocês. E ali Deus continua falando o que Noé deveria fazer. Ele vai falar ali para Noé,
sai da arca. Começa tudo de novo. Trabalha, planta, cultiva, colhe, multiplica, constrói uma nova sociedade, constrói uma nova população, estabeleça regras nessa população. Inclusive, é a primeira vez que a gente vai ver a organização da sociedade em si com regras até mesmo civis. A gente vai ver que Deus coloca aqui, estabelece a regra daquele que matar será morto. Na última pregação que eu fiz aqui, a gente viu que Caim matou o seu irmão e Deus não permitiu que Caim fosse morto por ter matado o seu irmão. Aqui Deus estabelece através de Noé, a partir de agora, quem matar será morto. Noé vai ter que começar a estabelecer e ser um juiz, como patriarca, ser um juiz sobre aquela sociedade. Ele que vai começar a direcionar, a organizar, a julgar tudo o que acontecesse dali para frente. Noé teria que trabalhar. Noé estava acostumado antes já com aquele trabalho que ele tinha. Ele trabalhava, ele já tinha sua família, a sociedade já existia, a sociedade estava um caos, sim, mas ele estava acostumado com o caos. A nossa sociedade hoje em dia é um caos, mas a gente está acostumado com o caos. Se eu for perguntar aqui, quem quer que Deus mande um dilúvio e destrua tudo que a gente vê? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Porque a gente é o caos, mas é o nosso caos. É aquele negócio, meu filho é mal educado, mas é meu filho, não vem você falar que meu filho é mal educado. Eu sei que ele é, mas só eu posso falar. A gente não quer. Noé também estava acostumado com aquilo. Mas agora, diante do novo, ele precisava trabalhar. Ele precisava se esforçar. Ele precisava se dedicar para algo novo acontecesse. No capítulo 1, no versículo 28, eu vou ler rapidamente com vocês aqui, a gente tem a aliança de Deus com Adão. E Deus vai falar assim para Adão: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Gregory, por que você leu esse texto de novo? Ele é tão parecido com o que Deus fala para Noé. Ele é praticamente igual. Se você lê ele de forma corrida aqui sem prestar muita atenção, você vai estar achando que é a mesma coisa que Deus fala para Adão e para Noé. Só que, se você é mais atento, você conseguiu perceber aqui que tem dois detalhes bem diferentes aqui nesse texto. O primeiro deles é o medo. O medo. Para Noé, Deus fala que todos os animais da terra e todas as aves do céu estarão sujeitas a ele, sim, mas por medo. Terão pavor de vocês. É o que Deus fala para Noé. E a outra mudança que a gente vai ver aqui é que, para Adão, Deus dá de comer de todas as ervas. Para Noé, Deus dá de comer até os animais. A segunda diferença é a morte. A morte estava presente e o medo estava presente. Por que isso, irmãos? Porque agora o pecado está no mundo. Agora existe o pecado. Agora não existe um mundo sem medo. Não existe um mundo sem morte. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E nunca mais sairá até a eternidade. Até a volta de Jesus. Ali sim estaremos livres do pecado, do medo, da dor, da morte. Mas até ali teremos que conviver com o medo, teremos que conviver com o pecado, teremos que conviver com a morte. Não há o que ser feito. Então, Noé tem que repovoar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo o que lhe foi dado como missão, assim como foi para Adão, só que agora com duas coisas, com duas dificuldades a mais: o medo e a morte. Ou seja, irmãos, se você precisa recomeçar, se você precisa olhar para o novo, se você precisa mudar, precisa de uma transformação na sua vida, não
Adianta você crer que nessa transformação não haverá medo? Não haverá, muitas vezes, dor, morte, pecado. Isso vai ocorrer, porque a gente vive em um mundo caído. Só que isso não te exime de mudar. Isso não te exime de recomeçar. Isso não te exime de olhar e dar aquele passo à frente. E tentar fazer diferente. E tentar mudar o seu relacionamento. E tentar mudar a sua vida. E tentar mudar a sua história. E tentar crescer no seu trabalho e deixar de ser acomodado. Isso não te exime. Ah, mas se eu tentar mudar no meu trabalho, eu vou ter que trabalhar mais. Pode ser que eu sofra, pode ser que as coisas ficam mais difíceis, eu vou ter mais responsabilidade. Sim, vai, porque o medo existe. E você tem que ir com medo. Mesmo com o medo, você precisa fazer. Ah, mas no meu relacionamento, o meu casamento está muito destruído, eu vou sofrer, isso vai me fazer muito mal. Sim, você pode sofrer, mas Deus estará com você. Assim como Ele prometeu para Noé, Ele prometeu para todos nós, e a gente vai ver isso mais para frente. Ou seja, não adianta você querer mudar se você não fizer por onde, irmãos? A primeira coisa para a gente mudar as nossas vidas, seja o que for, aquilo que você precisa mudar na sua vida, é o trabalho. É a disposição. É você dar o passo à frente e fazer diferente. Você quer mudar a sua vida espiritual? Dá um passo à frente. Busque a Deus. Vai fazer um devocional. Vai ler a Bíblia. No começo vai ser difícil, vai ser cansativo. Insiste. Continua. Não desiste. Vai dar trabalho? Vai. Continua. Porque isso faz parte. A gente não vive mais no paraíso que Adão vivia. Quando Adão precisou organizar ali a sociedade a partir dele, os animais não tinham medo dele, ele vivia em perfeita harmonia com os animais, ele não tinha medo dos animais, mas como a gente viu lá na nossa primeira pregação, quando Adão peca e o pecado entra no mundo, essas relações são rompidas, e agora o medo existe, o pecado existe, não há mais uma relação plenamente harmoniosa entre o Adão e os animais, não há mais uma relação plenamente harmoniosa entre Adão e Deus, entre Adão e Eva, entre Adão e ele mesmo. Tudo foi rompido por causa do pecado. Mas Deus fala, cresça, multipliquem-se para Noé. Porque mesmo com todas essas adversidades, eu estarei com você. Não fique parado, dê o passo à frente, se esforce, batalhe, lute, não se entregue. É isso que Deus fala. E é isso que a gente precisa fazer. O primeiro passo que a gente precisa é esse. Quando a gente vai ver... Agora eu vou passar para o segundo passo. E o segundo passo que a gente vê aqui com a história de Noé, para a gente precisar recomeçar, é que para recomeçar é necessário que a gente feche ciclos. Noé tinha passado por uma outra vida. Noé tinha vivido a corrupção da humanidade. Noé tinha vivido praticamente uma outra vida durante um ano inteiro dentro de um local enclausurado só com chuva e animais e a sua família. Ele tinha vivido coisas completamente diferentes daquilo que ele iria viver agora. Ele estava abrindo a porta para uma nova vida, para um recomeço. Só que se ele saísse para essa nova vida pensando naquilo e preso àquilo que ele tivesse vivido, a corrupção da humanidade que ele tinha vivido, ao trauma que ele viveu dentro da arca, ele não conseguiria recomeçar. Para a gente recomeçar, muitas vezes, é necessário que a gente desapegue, que a gente largue aquilo que a gente viveu. E parta realmente para uma nova vida. É necessário que a gente esqueça das coisas ruins que nós vivemos e olhemos para frente e perdoe. A gente vai esquecer o que aconteceu nas nossas vidas? A gente não vai esquecer, porque não é assim. As coisas não se esquecem num passe de mágica. Mas a gente vai aprender a viver com aquilo através da graça e misericórdia do Senhor. É isso o que Noé precisava fazer. Noé precisava começar tudo de novo, mas e na cabeça de Noé? Será que vale a pena? Será que agora eu vou povoar todo mundo de novo? Eu vou começar a organizar novamente uma sociedade e tudo vai se corromper de novo? E aí vai passar mais um pouquinho, daqui a pouco vem Deus, destrói tudo de novo? Será que vale a pena? Eu queria aquela minha vida antes, porque apesar da corrupção da humanidade, eu era um homem justo, eu era um homem íntegro, então eu estava vivendo.
Eu queria meu casamento da forma que é quando a gente casou, na lua de mel. Eu queria que a gente voltasse a ser o que a gente era quando a gente namorava. Irmãos, isso não vai acontecer. Vocês mudaram, o tempo passou, nosso corpo mudou, nossa mente mudou, nosso pensamento mudou. A gente não vai voltar a ser dois namorados apaixonados que não viam problema no mundo. Agora a gente tem filho, agora a gente tem boleto, agora a gente tem conta para pagar, agora a gente tem trabalho, a gente tem uma família para sustentar. Não vai voltar aquela vida. Agora, com essa nova vida, você precisa se adaptar, fechar o ciclo que passou e estar de olhos para o que Deus tem preparado e planejado para você a partir de agora. É isso que Deus espera de nós. E a gente precisa fechar esses ciclos de maneira, muitas vezes, pacífica. Em igrejas, é muito comum a gente ver pessoas que saem de igrejas brigadas, falando mal da igreja. E aí fica aquela sensação ruim, né? Às vezes a pessoa passa a vida na igreja, muitos anos na igreja, e quando sai de forma brigada, sai falando mal, e às vezes esquece tudo aquilo que passou de bom durante todo aquele período. Às vezes uma situação ruim acaba colocando aquela visão ruim em tudo que... E aí a pessoa esquece tudo aquilo de bom que tinha acontecido. E ela sai de maneira ruim, com mágoa, com rancor. Às vezes, num trabalho, a mesma coisa. E a gente esquece de tudo aquilo que a gente viveu. A gente não precisa fechar e encerrar ciclos dessa forma, irmãos. A gente precisa entender que nem sempre, quando as coisas se encerram, quando as coisas estão para acabar, aquilo precisa acabar de forma ruim. Pelo contrário, Deus tem um plano preparado para as nossas vidas. E, às vezes, o plano de Deus para as nossas vidas contém o fim em algo em que estamos vivendo. E a gente precisa estar aberto para aquilo. E encerrar aquele ciclo de maneira saudável. Como os irmãos sabem, eu gosto muito de futebol. E essa semana eu vi uma coisa muito interessante no Palmeiras. Claro, os irmãos sabem que eu torço para o Palmeiras. Mas teve um jogador do Palmeiras que essa semana saiu do Palmeiras. E foi um jogador que ele foi muito criticado pela torcida muitas vezes. Ele até brigou com a torcida, ele ofendeu a torcida uma vez. Só que, em compensação, ele também teve momentos marcantes pelo Palmeiras. Ele fez o gol da final da Libertadores em cima do Santos, trouxe um título que a gente não tinha fazia tempo. E ele foi muito feliz no Palmeiras, mas ele também foi muito criticado no Palmeiras. E eu achei muito legal, pensando, quando eu estava lendo isso daqui, eu lembrei, isso veio na minha mente, porque quando ele encerrou o contrato com o Palmeiras fez vídeos para ele de agradecimento. Ele fez vídeos de agradecimento pelo que ele havia vivido. E aí o mais interessante, a torcida que tanto o criticava há um dia atrás, antes dele encerrar o contrato dele, nos comentários que eu entrei para ver, só elogios, só gratidão pelo que ele havia marcado, pelas coisas boas. A torcida o agradecia, lembrando das coisas boas e deixando as coisas ruins para trás. Para a gente encerrar ciclo, é necessário, é desejável que a gente encerre dessa forma, de maneira saudável. E muitas vezes o ciclo que a gente está precisando encerrar é algo traumatizante. Às vezes o ciclo que você está precisando encerrar é algo que traumatizou e você tem mágoas profundas com aquilo. E aí eu digo para vocês, a situação de Noé e da sua família era exatamente a mesma. Imagina só, irmãos, a situação, como eu já falei, traumatizante que ele havia vivido, vendo toda a humanidade ser morta diante dele. Imagina quando Noé saísse da arca e ele ouvisse o primeiro trovão, o que viria na cabeça dele? Para quem aqui já tem um trauma, já passou por algum trauma, sabe do que eu estou falando. Eu não tive nenhum trauma grande na minha vida, mas tem algo... Uma vez eu trabalho aqui nessa avenida, na Amazonas mesmo, numa esquina. E meu escritório ele fica bem no muro da esquina ali mesmo, na esquina, sem ser nessa, na de cima. E ali não tem farol. E tem vários acidentes ali. Direto tem acidente. Um carro entra, o outro vem e bate. E já teve capotamento, e já teve alguma série de coisas. Só que uma vez eu estava ali trabalhando, sentado no meu computador, e aí a gente ouvia aquela freada do carro, pensei na minha cabeça, né? Olha, outro acidente. Quando eu ouço a freada aumentar, o barulho aumentar, eu só fiz assim com a minha cadeira para trás. O carro entrou na minha parede onde eu trabalho, do meu lado. O carro parou 1,5 metros de mim, assim. E eu com a cadeira para trás, e destruiu a parede de onde eu estava.
levei um susto, fiquei tremendo, é lógico, né? Morrendo muito assustado. E agora, irmãos, toda vez que eu ouço qualquer freada, qualquer buzina no meu escritório, a primeira coisa que eu faço é levantar a cadeira e sair correndo. A primeira coisa que eu faço é isso. Como o famoso ditado, né? Como que é? Gato escaldado. Isso aí. Todo mundo sabe. Então, eu ouço uma freada, já me afasto imediatamente. Porque aquilo me traumatizou. Não aconteceu nada comigo. Tem pessoas, creio, que têm traumas muito piores do que esse. Sei disso. Mas é algo simples que aconteceu comigo e que, mesmo assim, me dá aquele reflexo. Imagina para Noé. E aí eu falo para os irmãos, por que Deus estabelece uma aliança falando que nunca mais destruiria a terra com dilúvio? Porque ele estava preocupado com os traumas, os pensamentos e aquilo que Noé e a sua família iriam viver dali para frente. Deus se preocupa com como Noé, como sua família viveria dali para frente. É lógico que tudo estava no plano de Deus, Deus já sabia aquilo, Deus já sabia que nunca mais faria aquilo, a gente sabe, e o próximo passo que eu vou falar é sobre a soberania de Deus, diante das circunstâncias, mas Deus, ele é um Deus de longe, mas ele é um Deus também de perto. Ele é um Deus que se preocupa com os detalhes, ele é um Deus que se preocupa sim com você e com aquilo que você está pensando e com o seu trauma. E Ele quer te ajudar a superar e a encerrar o seu ciclo difícil que você possa ter tido, a encerrar o seu trauma que você possa ter, se você se apoiar e se apegar a Ele. Ele quer estar com você, Ele quer te dar a mão e caminhar junto com você a superar o seu trauma e a sua dificuldade. Tem pessoas que têm traumas dificílimos. Meu pai teve um tempo que não saía de casa. Não saía de casa. Aos poucos, e graças a Deus, ele foi superando isso. Ainda não está 100%? Não está 100%. É uma coisa que marcou a vida dele. E acredito que alguns irmãos tenham aqui passado por isso também. Coisas que marcam ciclos difíceis de serem encerrados. Mas assim como Deus se preocupou com a família de Noé, em estar com eles, para estabelecer uma nova sociedade, para estabelecer a sequência da humanidade, Ele se preocupa também com você na sua individualidade. E basta você confiar nele, se apoiar nele, e ele vai te ajudar a superar aquilo que você precisa superar. Você precisa crer nisso, e precisa se esforçar para isso, como eu falei no primeiro passo. É uma sequência. Se esforça, fecha o ciclo. Às vezes você está se prendendo em algo que não vale mais a pena. Você precisa ser ousado, confiar em Deus e partir para o novo, e mudar, e fazer diferente. Às vezes você está preso num pecado e que você não larga, e você se entregou, e acha que você não é capaz de superar aquele pecado. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, você é capaz. Basta você querer. Basta você confiar em Deus, pedir ajuda dEle. Ele vai caminhar com você e te ajudar a superar os seus traumas e a encerrar os seus ciclos. Jeremias 10, 23 fala: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não compete a nós, irmãos. Está na mão dEle. Está na mão dEle. Você quer mudar de emprego, mas está com medo? Busque a Ele. Você está precisando mudar, transformar a sua vida, mas está com medo? Busque a Ele. Compete a Ele o futuro. Cabe a nós o agir, o executar, o fazer. E Ele vai nos ajudar a caminhar. Ele vai nos ajudar a fazer essas coisas. Por último, a última coisa que a gente consegue extrair da história de Noé e da aliança de Deus com Noé é que, para recomeçar, é necessário confiar em Deus e em sua soberania. Por que Deus não destruiu toda a humanidade? Porque Noé não pecava? Quando a gente olha o texto, a gente vai achar que Noé, quando Deus fala que Noé era um homem justo e íntegro, a gente pode ser levado a entender que todo mundo pecava, menos Noé. Só que não. A gente vai ver aqui um pouquinho depois no texto aqui que Noé trabalhou, Noé plantou o vinho.
Noé colheu a fruta, Noé fez a vinha, né? Noé colheu a fruta, Noé fez o vinho. E o que Noé fez? Tomou o vinho, ficou bêbado e correu pelado. Isso que Noé faz. Noé pecava. Noé era pecador. Noé era falho. Deus não preservou Noé porque ele não pecava. Deus não preservou Noé por causa dos méritos dele. Deus preservou Noé porque Deus é fiel às suas promessas. E a promessa que Deus fez para Adão e Eva, lá na queda, em Gênesis 3,15, foi que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus tinha um plano na eternidade e sabe de tudo o que aconteceria. Deus preservou Noé porque, na sua infinita graça e infinita misericórdia, ele não nos deu novamente como humanidade aquilo que todos merecíamos, que era a morte. Ele preserva Noé por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia e por causa da sua promessa de que, através de Adão, a sua semente seria preservada. E a semente de Adão é preservada até Jesus, quando ele derrota o inimigo na cruz. A gente precisa confiar em Deus para recomeçar. Deus vai cumprir as suas promessas. Deus sempre vai preservar as suas promessas. 1 João 3,2 fala: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Apocalipse 21:4 fala: E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isaías 41:10 fala: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. Eu poderia passar aqui a manhã inteira lendo promessas de Deus para nós, irmãos. A manhã inteira. E seria bom demais a gente ficar lendo e relembrando o que Deus promete para nós. Se a gente passasse a manhã inteira aqui lendo, todo mundo sairia daqui revigorado, forte, porque a gente poderia lembrar aquilo que na maioria das vezes a gente esquece, que Deus está conosco em todos os momentos. E que o que Ele prometeu irá se cumprir. E que na eternidade não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, porque a nossa vitória já foi dada na cruz. E que, apesar dos seus traumas, apesar das suas dificuldades, Ele está com você. Desastres naturais não vão mais destruir a humanidade. Ele já prometeu. A guerra de Israel, a terceira guerra mundial, que muito se aproxima e todo mundo fala, não vai destruir a humanidade. Não vai, porque Ele já prometeu que isso não vai acontecer. A pandemia não destruiu a humanidade, porque Ele já prometeu que não vai destruir. A promessa de Deus vai se cumprir, irmãos. E esse mundo só vai acabar quando Ele voltar e nós subirmos com Ele. Só nisso. E é por isso que a gente precisa se revigorar para enfrentar as dificuldades dessa vida. Para enfrentar o novo, para recomeçar. É por isso que a gente precisa se motivar. A Bíblia é tão perfeita, porque o último texto que eu preguei aqui foi o texto de Caim e Abel. E é um texto que bate muito na gente e no nosso pecado. E às vezes eu saio daqui depois de pregar, falo para minha esposa, nossa, acho que hoje eu exagerei. O pessoal deve ter saído de lá triste. Tanto que eu falei de pecado. Mas em compensação a gente também tem textos que nos mostram as promessas que Deus traz para nós e a esperança que a gente tem que ter de viver com Ele na eternidade, como esse texto de hoje. Só que para isso a gente precisa confiar nele. A gente precisa se ajoelhar, se prostrar diante dele. Enfim, irmãos. Queria pedir também já para o pessoal do louvor já ir subindo. A gente precisa recomeçar muitas vezes na nossa vida. Você pode estar preso a algo. Você pode achar que um plano de Deus para a sua vida não deu certo. E isso não é verdade. Tem uma música muito conhecida, vou poupar os irmãos aí da minha cantoria, mas que fala: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Independente de que tem teólogos aí que estudam, que falam que essa letra contém erros, essa parte é verdade. Essa parte é verdade. Ele é um homem, é um Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar.
mas a palavra dele vai se cumprir. E é isso que a gente precisa crer. É isso que a gente precisa esperar e fazer a nossa parte. Aquilo que Deus nos pediu para fazer, que é aquilo que a gente já falou aqui, que a gente precisa do nosso esforço pessoal, que a gente precisa fechar ciclos e que a gente precisa confiar na soberania de Deus que está conduzindo tudo na nossa vida. Que a gente possa realmente, se você está preso a algo, se você está precisando recomeçar, se você está precisando mudar de vida, se você está precisando de transformação, lembra da história de Noé e use como exemplo na sua vida. Amém? Baixa a sua cabeça. Senhor, te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque, assim como o Senhor agiu na vida de Noé e de sua família, o Senhor continua a agir nas nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece os corações aqui, o Senhor sabe a situação que cada um se encontra, o Senhor sabe a situação de que cada um aqui precisa recomeçar, ou largar e mudar. Que agora, através do teu Espírito, o Senhor esteja capacitando, o Senhor esteja dando força, dando ousadia, tirando o medo, tirando a angústia, Senhor Deus, libertando aqueles que precisam ser libertados, Senhor Deus, e agindo na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Que a gente possa realmente olhar para frente, entender e crer e descansar, sabendo que podemos descansar em Ti, e que sabemos que a eternidade, a nossa vitória já foi garantida por Ti na cruz, Senhor. Te agradecemos por isso e te pedimos que realmente isso seja revigorado nessa manhã em nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.